Duda Campora, boa tarde. Eduarda Aico, boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Vitória. Boa tarde. E aí? Bota as carinhas aí na tela. Tira aí esse negócio, esses números e letras aí da frente. Deixa eu ver como é que vocês estão. Ou estão tudo descabelado aí com sono? Pessoal, só mais um minutinho, eu já vou começar aqui, vou esperar só mais um minutinho aí para ver se o pessoal vai entrando e a gente dá sequência aí. Nós tínhamos uns exercícios para corrigir, não tínhamos? Alô, pessoal? Sim, tinha exercício. Joia. Então, deixa eu localizá-los aqui. Vou espelhar aqui a apostila para nós. Ampliá-la. Vamos lá. Tá dando para enxergar aí, turma? Sim. Então, os exercícios que nós tínhamos para corrigir são esses aqui da página 30. Confere? Confere, turma? Sim. Então, vamos lá. Aqui na página 30, pega aí o lápis, a apostilinha. Vamos acompanhar a correção aqui desses exercícios nessa parte de atividades. Primeiro exercício, ele pede para localizar os pontos na reta numérica. Então, ele deu aqui vários pontos. Deu aqui o ponto A, que é 2,5. Então, eu vou localizá-lo aqui, 2,5. Ele vai estar entre o número 2 e o número 3. Então, está aqui o nosso ponto A, 2,5, localizado entre o ponto 2 e o ponto 3. O ponto B, menos 3,5. O número é negativo, então vem aqui, ó, para o lado esquerdo da nossa reta numérica. O menos 3,5 deve estar entre o menos 3 e o menos 4. Portanto, está aqui o ponto B, menos 3,5. O ponto C, menos 0,7. Menos 0,7, número negativo, vai estar do lado esquerdo, aqui da nossa reta numérica, antes do zero. E veja, 0,7, né? Menos 0,7, eu vou imaginar que é um número que está entre o 0 e o menos 1. Se fosse menos 0,5, ele estaria bem no meio, entre 0 e menos 1. De 0,5 para 0,7 negativo, eu tenho aí uma quantidade que é de 0,2. Então, eu vou andar mais um pouquinho para mais perto aqui do menos 1, em torno de 0,2, e aproximadamente esse ponto C vai estar nesta posição aí na reta real. No item D, eu tenho o ponto D, 1 e 1,5. Então, é um número positivo, maior aqui do que 0, está aqui do lado direito da nossa reta. Eu vou localizar o ponto 1. Então, além do 1, eu tenho 1/5. Né? Esse 1/5 representa 1 dividido por 5. Então, eu vou achar um valor aqui que vai estar próximo de 0,2, acima do nosso número 1. Então, o ponto D vai ficar aqui, aproximadamente nessa região. O ponto E, menos 4,3, é um número negativo, então será um número que estará aqui do lado esquerdo do zero, né, na reta numérica. Eu vou achar esse ponto entre o número menos 4 e o número menos 5. E eu vou, então, observar que 0,3 vai fazer, então, com que esse número esteja um pouquinho mais próximo aqui do nosso número 4. Está aqui o nosso ponto E, aproximadamente nesta posição. O ponto F, 3,777. Então, eu vou aqui para o lado direito do zero, na nossa reta numérica. Vou perceber que esse número 3,777 está entre o número 3 e o número 4. Se fosse 3,5, estaria bem no meio. Como é 3,777, vai andar um pouquinho mais para a direita.
eu vou ter aqui nosso ponto F. O ponto G, 11,5, né? Então, está aqui, está na sua forma fracionária. Eu vou dividir 11 por 2, vou chegar aqui em 5,5, e 5,5 é um número que está entre 5 e 6, bem aqui na metade, bem na divisão exata aqui. Está aqui o nosso ponto G. O ponto menos 5 terços, que é o ponto H, vou localizar na reta real, aqui, antes do zero, do lado esquerdo. Então, se eu fizer a divisão aí de 5 por 3, eu chego em 1,66 na forma decimal. 1,66 negativo é um número que vai estar entre o menos 1 e o menos 2. Se fosse menos 1,5, estaria bem na metade aqui, entre menos 1 e menos 2. Mas como é menos 1,66, vai andar um pouquinho mais aqui para perto do menos 2, e aproximadamente o ponto H vai estar nessa posição. Deu para enxergar aí, pessoal? Turma, tranquilo até aqui? Sim. Sim. Alguma dúvida? Não. Não. Posso passar aqui, né? Vamos para o exercício 2. Considere os pontos indicados nesta reta numérica. Então, está aqui a nossa reta numérica, tem o ponto A, tem o ponto B, tem o ponto C, o ponto D, ponto E, ponto F e ponto G. Cada um com uma corzinha diferente aí, né? Ele pergunta, indique o ponto correspondente a cada número. Então, veja aqui. No item A, menos 5 quartos. Menos 5 quartos. Como que eu vou localizar isso na reta numérica? Essa forma fracionária, eu posso transformar na forma decimal. Eu vou dividir 5 por 4 e vou obter 1,25, negativo. Menos 1,25, eu vou até a minha reta e vou procurar um número que esteja entre o menos 1 e o menos 2. E eu acho, então, o ponto C aqui, ó. Olha ele aí, menos 1,25. Localizamos. No item B, 7 meios, forma fracionária. Como que eu transformo na forma decimal? Eu divido 7 por 2 e obtenho 3,5. Vou na reta numérica, 3,5 número positivo, lado direito aqui do zero, né? E vou procurar o número que está entre 3 e 4. O número que está entre 3 e 4 é justamente na metade aqui o 3,5. Então, aqui está o nosso ponto D. O item C, menos 1/5, forma fracionária. Para transformar na forma decimal, eu divido 1 por 5, e 1 dividido por 5 dá 0,2. Negativo, menos 0,2. Eu vou procurar, então, um número negativo que esteja entre 0 e menos 1. E menos 0,2, portanto, na localização exata do ponto A, que eu marquei aqui, ponto A. No item D, desculpa, menos 19 quartos. Eu vou dividir 19 por 4 e vou obter 4,75. Negativo. O número, então, vai estar aqui do lado esquerdo, antes do zero. Vai ser um número que está entre o menos 4 e o menos 5. E esse número que está entre o menos 4 e o menos 5, se fosse menos 4,5, estaria bem no meio aqui desse intervalo. Mas como é menos 4,75, ele vai andar um pouquinho aqui para o lado esquerdo, para mais perto do menos 5, e eu localizo, então, o ponto G. No item E, eu tenho a forma fracionária 13 quintos. 13 quintos eu transformo na forma decimal dividindo 13 por 5, portanto, eu vou ter 2,6, positivo. 2,6 é um número que está entre o 2 e o 3. Então, procuro aqui o intervalo entre 2 e 3 e achei aqui o meu ponto F. No item F, 1/4. 1/4 eu transformo na forma decimal para 0,25. E eu vou procurar um número, então, que esteja entre o 0 e o 1, que é positivo. Entre o 0 e 1, eu encontro aqui o ponto B, que representa 1/4. Moleza, pessoal? Sim. Tranquilo? Sim. Posso Sim. passar? Posso passar?
Pode. Pode. Então, vamos lá. Vamos adiante. Adiante. Está aqui o exercício 3. O exercício 3 é na página 31. Complete as afirmações dadas. Então, vamos lá. Item A. O módulo de menos 1,8 é 1,8. Por quê? O módulo é sempre o valor absoluto. Ele desconsidera o sinal negativo, né? Ele só dá o valor absoluto, a distância daquele ponto até a origem, até o zero. E essa distância vai sempre dar um valor positivo, portanto, 1,8. Item B. O valor absoluto de menos 12/10 corresponde a 12/10. Veja que quando nós falamos em valor absoluto, nós estamos falando de módulo. No item C, o módulo de menos 2 a 1 sétimo, né? Esse menos 2 a 1 sétimo vai ser, então, 2 a 1 sétimo. Por que que isso acontece? Porque também, módulo, como eu falei para vocês, só me interessa o valor absoluto, só me interessa o valor que não considera sinal negativo. No item D, o valor absoluto de mais 6,1 é 6,1, mesma coisa. Módulo ou valor absoluto só considera o valor numérico. Oi? Por exemplo, 1,8. Também pode ser diferente também, né? Ou tem que dar o número, tipo, o próprio número mesmo? Eu não entendi. O menos 18, você disse? Por exemplo, 1,8. Ah, Pode, por exemplo, colocar também 1,8 ou não? o módulo de 1,8 é 1,8, é o valor absoluto, o módulo dele. Assim como o módulo de menos 1,8 vai ser igual a 1,8. Só que interessa o valor numérico, quando você lida com o módulo. Então, o valor negativo ali, um número negativo, o módulo dele vai ser sempre o valor numérico apenas. Você entendeu? Sim. Beleza. Posso ir adiante aqui, turma? Nada. Posso ir adiante? Pode. Olha só o exercício 4. Compare os números racionais a seguir, completando as lacunas com maior, menor ou igual. Então tem que comparar os caras, ver quem é maior, quem é menor, né? Ou se são iguais. 0,08. Comparando com 0,8, percebam então que 0,08 é menor do que 0,8, porque eu consigo entender que 0,08 é a mesma coisa que pegar 8 e dividir por 100. É um número menor do que pegar o 8 e dividir por 10, que corresponde aqui ao 0,8. Então, sinal de menor aqui. Menos 1/5 comparado com 2/3. Gente, menos 1/5 é um número negativo. E todo número negativo é sempre menor do que qualquer número positivo. Então, sinal de menor aqui. Menos 1/5 é menor do que menos 2/3. Agora vamos comparar menos 7/3, no item C, com menos 10/3. Agora eu tenho que tomar cuidado, né? Aquele número negativo que estiver mais perto do zero é sempre maior. Então, menos 7/3, se eu dividir 7 por 3, eu vou obter 2,33. E dividindo o 10 por 3, eu vou obter 3,33. Então, veja que o menos 7/3 é um número que está mais próximo do zero, ou seja, menos 2,33. Se ele está mais próximo do zero, esse número negativo, então, vai ser maior do que menos 10/3, que está mais afastado do zero. Portanto, menos 7/3 é maior do que menos 10/3. No item D, eu tenho aqui 2/3 negativo e tenho menos 8/12, também que negativo. Vejam só, pessoal. Vamos transformar para a forma decimal. Dividindo 2 pelo 3, menos 2/3 é a mesma coisa que menos 0,666, e aí eu tenho uma dízima periódica.
E se eu dividir 8 por 12, negativo, né? Eu também tenho menos 0,666, e aí outra dízima periódica. Então, eles são iguais. Menos 2/3 é igual a menos 8/12. No item E, nós temos aqui 133 décimos, comparando com 7 décimos. Assim, visualmente, pessoal, já dá para você perceber que 133 décimos é maior do que 7 décimos. Por quê? Se eu dividir 133 por 10, eu vou obter 13,3. E se eu dividir 7 por 10, eu vou obter 0,7. 13,3 é maior do que 0,7. Portanto, maior no nosso sinal. No item F, eu tenho menos 0,5, um número negativo, e eu vou compará-lo aqui com menos 28,56. Então, o que eu faço? Eu vou transformar menos 28,56 para a forma decimal. Então, dividindo 28 por 56, eu obtenho 0,5, negativo. Então, note que é igual, né, a forma decimal. Esse número, menos 0,5, é igual a menos 28,56. Ok, turma? Tudo bem aí, pessoal? Ok. Estão me acompanhando? Sim. Se tiver na dúvida, aí dá um toque. A gente para aqui e volta, tá? Vou descer aqui para o exercício 5. Então, vamos lá para o 5. No 5, ele pede o seguinte: analise cada afirmação e depois classifique-as usando verdadeiro para as alternativas verdadeiras e F para falso. Então, vamos lá. Verdadeiro ou falso? Item A. O número racional 25/100 é equivalente a 3/12. Verdadeiro. Vamos descobrir. Se a gente dividir 25 por 100, quanto é que nós vamos obter aí, pessoal? Me ajudem aí. Seria 0,25. E se eu dividir 3 por 12, eu também chego em 0,25. Então, são equivalentes. Eu escrevo essas frações onde o valor delas é equivalente. Item B. A representação decimal do número racional menos 1/4 é menos 1,4? Falso. Falso. Menos 1/4, você vai precisar dividir o 1 pelo 4 e você vai obter menos 0,25 e não menos 1,4. Então é falso. No item C, o número decimal menos 0,5 tem infinitas representações fracionárias? É verdade. Menos 0,5 eu posso representar numa forma fracionária como sendo menos 1/2, que é a mesma coisa que menos 2/4, que é a mesma coisa que menos 3/6. E assim por diante. Eu tenho infinitas maneiras de representá-lo em formas fracionárias. D. Todo número decimal exato tem infinitas frações que o representam? É o que vale para o item C também. É verdadeiro. O princípio é o mesmo, né? Se você tem um número, você percebeu que aquele número decimal de menos 0,5, que é um número decimal exato, né? Ele tem infinitas representações fracionárias. Então, você percebe que todo número decimal exato vai ter infinitas frações que o representam. No item E, qualquer número racional negativo é maior do que zero? Opa, não é o contrário, não, pessoal? Qualquer número racional negativo é menor do que zero e não maior. Falso. Vai estar sempre mais para o lado esquerdo lá da reta numérica. Posso subir aqui, turma? Galerinha, posso subir? Pode. Beleza. Pode. Olha lá o exercício 6, vamos ver. Identifique os números correspondentes aos pontos localizados nas retas numéricas. Então, eu tenho aqui, no item A, tenho esse ponto A e tenho esse ponto B. Muito bem. O ponto A
para localizá-lo, o que eu faço aqui, então? Eu vou observar aqui o seguinte, qual que é a minha escala? 39 para chegar aqui no 40. Eu tive quantas divisões? 1, 2, 3, 4. 4 divisões. Então, se são 4 divisões, cada divisãozinha dessas aqui corresponde a 1/4. Se corresponde a 1/4, corresponde a 0,25. Porque 1 dividido por 4 vai dar 0,25. Então, cada casinha da divisão que eu tenho representa 0,25. Então, olhando o ponto A, eu tenho aqui o 39 exato e vai andar uma casinha. Então, eu vou ter o 39 mais 0,25, que corresponde, então, a 39,25. Tudo bem? Sim. Agora aqui eu tenho o ponto 41, o ponto B, né? Ele está entre o ponto 41 e o ponto 42. Eu vou contar quantas casinhas de 0,25 ele andou. Então aqui eu tenho do 41, uma casinha, 0,25. Mais uma casinha, 0,5. Mais uma casinha, 0,75. Então o ponto B vai ser o ponto 41, com as 3 casinhas que nós andamos, 41,75. Ok, turma? Sim. Olha lá para o item B agora. No item B, na minha reta numérica, eu tenho que achar quem é o ponto D e quem é o ponto C. Então, eu vejo que entre o menos 13 e o menos 12, eu também tenho 4 casinhas de divisão. Cada divisão de casinhas aqui corresponde a menos 0,25, porque eu estou trabalhando com sinal negativo. São números negativos, né? Então, vamos aqui achar o ponto menos 13. O menos 13, quando eu andar lá para o lado esquerdo, então esse número vai ser menor e eu vou acrescentar menos 0,25 a cada casinha que eu andar. Então, aqui do menos 13, eu vou andar uma casinha, menos 0,25. Outra casinha, menos 0,25. Então, eu vou chegar aqui em menos 13,5 para o ponto D. Para o ponto C, eu tenho aqui o menos 12. E repare que do menos 12, o próximo ponto aqui vai ser menos 11. Desse menos 11, quando eu recuar aqui uma casinha, vai ser menos 0,25. Outra casinha, menos 0,25. Uma terceira casinha, menos 0,25. Então, eu vou chegar aqui em menos 11,3 casinhas, né? 75. Está aqui, menos 11,75, nosso ponto C. Tudo bem, pessoal? Tudo. Acertaram aí? Sim. Sim. Exercício 7. Complete as lacunas. Então, vamos para o item A. O oposto de menos 3,5 vai ser o seu valor, né, positivo, 3,5. Está aqui, ó. O oposto de menos 3,5 é o próprio número positivo, 3,5. Assim como o simétrico, aqui no item B, o simétrico de menos 7 décimos é a mesma coisa que 7 décimos, seu valor positivo. No item C, o oposto de mais 9,64 vai ser o seu negativo, menos 9,64. No item D, o simétrico de 8 terços vai ser o seu valor aqui negativo, menos 8 terços. No item E, o simétrico do oposto de menos 12,6, então agora cuidado. Primeiro eu vou fazer o oposto de menos 12,6, que é mais 12,6. E depois eu vou ver quem é o seu simétrico. O simétrico de mais 12,6 é menos 12,6. Assim como no item F, o simétrico de menos 1 é o próprio número mais 1, seu valor positivo. Então, simétrico e oposto, basta você inverter o sinal para descobrir um com relação ao outro. Moleza? Tranquilo? Sim. Barbada? Posso ir adiante aqui, turma? Pode. Então, vamos lá para a página 32.
na página 32, nós já começamos a falar a respeito dessas operações na aula passada, não foi isso, turma? Estão lembrados dela? Ou não falamos disso? Eu me lembro que tínhamos comentado aqui, até daquela receita que foi dada aqui, lembra disso? A receitinha aqui desse smoothie, é isso mesmo? Essa bebida aqui que vai, uma composição aqui em copos. Lembro que nós fizemos isso na apostila, tá feito aí na apostila, não tá? Tá. E ficaram essas atividades para vocês fazerem. Então, temos que corrigir essas atividades aqui que ficaram para que vocês fizessem aí em casa. Então, vamos lá, na página 33, há atividades para corrigir. O primeiro exercício diz aí, efetue essas operações e, quando possível, apresente a resposta na forma irredutível. Então, vamos lá. No item A, eu tenho que fazer uma somatória de mais 1/8 com menos 3/8. Como é que eu vou fazer isso, então, pessoal? Para fazer essa operação, nós temos aí algumas de adição ou subtração de frações. Quando você tem o mesmo denominador, o denominador é igual, o denominador então se mantém. E você vai somar ou subtrair apenas o numerador, a parte de cima. Então, se o seu denominador é o mesmo nas duas frações, na soma e na subtração, você mantém o mesmo denominador e faz a operação somente com o numerador. Então, vejam, quando eu tenho mais 1/8, somando com menos 3/8, notem então que a regra de sinal aqui, esse mais com menos, eu vou fazer a subtração de 1 e menos 3. 1 menos 3, eu vou ficar com menos 2. Embaixo, o numerador, o 8, permanece o mesmo, tá aqui, ó. Então, o resultado dessa soma que eu fiz deu menos 2/8. Agora, eu posso reduzir essa fração de forma a obter uma fração mínima que é irredutível. Como que eu faço isso? Eu olho para o numerador e para o denominador. Menos 2/8. O numerador é o número 2 e o denominador o número 8. Eu consigo dividir os dois por um mesmo número, em cima e embaixo, para poder reduzir essa fração. Note que, então, eu posso dividir o numerador por 2 e também dividir o denominador por 2. Nós estamos reduzindo essa fração até obter uma fração que eu não consiga mais fazer isso. Nesse caso, eu vou ter uma fração que é irredutível. Então, 2 dividido por 2 no numerador deu 1. E 8 dividido por 2 aqui embaixo deu 4. Portanto, eu chego na resposta aqui em menos 1/4. É a nossa fração irredutível. Entenderam aqui, pessoal? Sim. Olha para o item B agora. Eu tenho 3 números na sua forma fracionária. Estou somando esses 3 números. Os 3 têm o mesmo denominador, 12. Então, mantenha o denominador, 12. E agora você vai fazer a operação com os numeradores. Então, eu tenho esse menos 5 com mais 1 com menos 7. Menos 5, mais 1 e menos 7, eu obtenho aqui menos 11. Então, a forma fracionária que eu obtenho é menos 11/12. Eu não consigo encontrar nenhum número que eu consiga dividir ao mesmo tempo a parte de cima e a de baixo, o numerador e o denominador, e então eu não consigo reduzir essa fração. Ela já está na sua forma irredutível. Não tem como simplificá-la. Perceberam, turma? Dá para encontrar um número que divida, seja um divisor comum entre 11 e 12? Consegue encontrar um número como esse? Só o número 1, né? E aí, com 1 não vai adiantar nada, eu não vou reduzir a fração. Tranquilo, turma? Sim. No item C, menos 13,7 menos
o menos 1, o menos 15, né? Então, o que eu faço aqui? Está na forma decimal, eu faço a operação direto, tomando cuidado, claro, com o sinal, né? Com a regrinha de sinal que nós temos aqui. Então, vejam que menos 13,7, esse menos com menos aqui, ó, que eu tenho, quando eu tirar o parênteses, vai ficar positivo. Então, vai ficar menos 13,7 mais 15, e essa diferença resulta em 1,3. No item D, eu tenho aqui dois números na forma fracionária, mais 3 quintos, menos 2 quintos. O denominador é igual. Então, eu mantenho o denominador 5 e faço a operação com os numeradores. Então, eu tenho o mais 3 menos o menos 2. O menos com menos vai ficar mais, então vai ficar mais 3 com mais 2, portanto, mais 5. O denominador é 5. Olha só que legal, se a fração é mais 5 quintos, é a mesma coisa que dividir 5 por 5 e eu vou obter 1 de resultado. Já é a sua forma, né, irredutível. No item E, agora cuidado aqui, está aparecendo uma forma fracionária assim, ó, menos 1 e 1 quarto, menos o menos 3 quartos. Vamos lembrar que menos 1 e 1 quarto quer dizer que esse número é menos 1, vírgula alguma coisa, que é o nosso 1 quarto. 1 quarto é 0,25. Então, esse número corresponde a menos 1,25. Então, eu vou colocar tudo na forma fracionária para ficar mais claro para nós. Menos 1, eu posso dizer que é a mesma coisa que menos 4 quartos. Porque 4 dividido por 4, negativo, né? Vai dar menos 1. Aí eu coloco a outra parte que equivale a 1 quarto negativo. Então, está aqui, menos 1 quarto. Eu escrevi menos 1 e 1 quarto como sendo menos 4 quartos, menos 1 quarto. E aí depois, agora vou fazer a regra do sinal para a segunda fração, menos com menos, aqui na segunda fração, do 3 quartos, vai dar mais. Então, vou escrever mais 3 quartos. É o mesmo denominador, 4, portanto, eu vou manter esse denominador 4 e vou fazer a operação com os numeradores. Menos 4 com menos 1 com mais 3, portanto, menos 2. Reparem, pessoal, que menos 2 quartos eu consigo simplificar, eu consigo reduzir. Se eu dividir o numerador por 2 e o denominador também por 2, tem que ser sempre o mesmo número, dividindo em cima e embaixo, eu vou chegar em menos 1 meio. Porque 2 dividido por 2 vai dar 1, 4 dividido por 2 vai dar 2, resultado, então, menos 1 meio. No item F, eu tenho os números na forma decimal. Então, eu tenho menos 1,6 mais o número mais 0,7. Então, na regrinha de sinal, quando sai esse parênteses, claro, sinais iguais aqui, vai manter o sinal positivo, menos 1,6 mais 0,7, e eu tenho, então, menos 0,9. Pessoal, dúvida aqui nessa parte? Dúvida, turma? Não. Tá tranquilo? Sim. Posso avançar aqui um pouquinho mais? Pode. Então vamos lá para o exercício 2. Então aqui ele está falando, no exercício 2, do sódio, né? Diz aí que o sódio é um dos mais abundantes minerais existentes, né? Liga-se ao elemento cloro para formar o famoso sal de cozinha. E as pessoas associam a palavra sal, né? Quando o termo sódio, né, é referido. É porque o sal, ele tem na sua composição o cloreto de sódio que contém, né? Sódio, na verdade. Então ele fala que a dose máxima de consumo de sódio por dia, recomendada pelo Ministério da Saúde, é de 2 gramas, distribuídos entre todas as refeições. Então, o máximo que você pode ingerir, né, por dia, para você manter aí uma condição de saúde, né, recomendada aí pelo Ministério, é de 2 gramas por dia, em todas as refeições que você faz. E aí ele apresenta uma tabela com alguns dos 100 alimentos com maior quantidade de sódio. Então, vamos lá para a nossa tabelinha que ele apresentou aqui. Macarrão instantâneo de galinha. Ele falou que a porção de um pacote
de 85 gramas, aqueles miojos da vida, né? Contém 1,951 gramas de sódio. Olha aí que situação, hein? Quase que já estourou a quantidade máxima que você pode ingerir de 2 gramas, só num pacotinho de miojo. Aqui outro alimento, lasanha congelada bolonhesa. Então, corresponde aqui a meia unidade a porção, ou seja, 325 gramas. Tem 1,734 gramas de sódio. Misto frio. A unidade, né, na porção, é de 110 gramas. E aí ele pergunta aqui, né, você ia ter que marcar a quantidade de sódio presente nesse misto frio, na quantidade aqui de uma unidade de 110 gramas. Então, nós temos que voltar aqui embaixo para poder responder isso. Aqui já aparece a nossa resposta, mas vamos ver o que ele está perguntando aqui. Com base nesses dados, responda as questões a seguir. Então, vamos lá. Depois a gente volta lá na tabelinha para mostrar como é que apareceu aquela informação que estava faltando. No item A, uma pessoa que consumir um pacote de macarrão instantâneo de galinha e 5 unidades de nuggets de frango, terá atingido a dose máxima diária de sal recomendada pelo Ministério da Saúde? Explique a sua resposta. Bom, nós vamos ter que fazer o seguinte, né? Vamos ver quanto que ele consumiria de sódio quando ele come um pacote, né, de macarrão instantâneo. Nós sabemos que naquele pacote de macarrão instantâneo ele tem 1,951 gramas de sódio, está na tabela, e 5 unidades de nuggets. Né? 5 unidades de nuggets. Vamos voltar lá no nuggets. Cadê os nossos nuggets? Está aqui, nuggets de frango. Quando ele consome 5 unidades de nuggets, ele ingere 0,742 gramas de sódio. Então, eu vou somar essas quantidades para poder saber quanto que ele ingeriu. Eu vou somar 1,951 gramas que veio do macarrão instantâneo com 0,742 gramas que vieram dos 5 nuggets. E vou obter 2,693 gramas de sódio ingerido. Olha, pessoal, isso aqui é maior do que 2 gramas, uma quantidade maior ingerida. Então, de fato, ele ingeriu uma quantidade maior do que a recomendada. No item B, ao confeccionar um sanduíche, Carlos usou um pão francês e um hambúrguer e meio. Quanto ainda faltará para atingir a quantidade máxima de sódio recomendada? O que nós vamos fazer, então? Vamos pegar lá as quantidades de sódio que são presentes no pão francês e no hambúrguer. Se formos lá na tabela, nós percebemos lá que o pão francês oferece para ele 0,32. E o nosso hambúrguer, se nós olharmos lá na tabelinha, dá uma olhada aqui no hambúrguer. Hambúrguer de carne, né? Então, uma unidade e meia, 1,5, olha a representação aqui, uma unidade e meia, corresponde a 0,583 gramas de sódio. Então, foi exatamente o que ele consumiu. Um hambúrguer e meio, uma unidade e meia. Então, vamos somar. Somando lá do nosso pão francês, 0,32, com um hambúrguer e meio, 0,583, ele ingeriu 0,903 gramas. Então, quanto que ele ainda pode ingerir? Se o máximo que ele pode ingerir são 2 gramas, e ele já ingeriu menos 0,903 gramas, ele ainda pode ingerir 1,097 gramas. No item C, ele fala que um misto frio tem 0,928 gramas de sódio a menos do que meia unidade de lasanha congelada à bolonhesa. Qual é a quantidade de sódio correspondente ao misto frio? Faça os cálculos e anote na tabela o resultado. Então vejam, pessoal, quando ele fala que o misto frio tem 0,928 gramas a menos do que meia unidade de lasanha, nós vamos lá na unidade de lasanha. Está aqui. A lasanha, meia unidade de lasanha, né, 325 gramas, corresponde a 1,734 gramas. E se o nosso misto tem 0,928 gramas a menos,
Eu vou subtrair os gramas que eu tenho de sódio da lasanha, menos 1,734, do valor que ele tem a menos de sódio do nosso misto frio, 0,928. E eu vou obter, então, 0,806 gramas. Essa é a quantidade de sódio correspondente ao misto frio. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Oi, turma. Sim. Muito bem. Aqui para o exercício 3, eu vou ter que apresentar aqui os cálculos para vocês, então eu vou abrir aqui no meu gabaritinho, tá? Então só um instantinho que eu vou abrir meu gabaritinho para poder mostrar os cálculos, para vocês poderem anotar aí direitinho, passo a passo, né? Então vamos lá, deixa eu achar aqui. Só um instantinho. Vou ampliar aqui. Tá dando para enxergar aí, turma? Pessoal, tá vendo aí a tela? Sim. Joia. Então deixa eu achar. Qual que era aquela página mesmo que eu me perdi aqui, que eu não estou vendo agora? Um pouco. Opa. Vocês têm aí qual que é a página mesmo, pessoal? 34. 34. Espera um pouquinho que eu vou chegar lá, então. Acho que eu já passei aqui. Página 18. Espera só um pouquinho. Tem que achar aqui, para você se localizar. Página 34, vamos chegar lá, 32, aqui para cima, achei. Começou aqui na página 33, não é isso? É esse exercício aqui, ó. Terceiro, né? Oi, pessoal. Isso. Então acompanhem aí. Ele quer que você faça aí as operações, né, com esses números racionais aí, tanto na forma fracionária quanto na sua forma decimal. Então, o que acontece no item A? No item A, nós vamos fazer uma soma de mais 2/3 com menos 1/5. Veja que agora, pessoal, os denominadores são diferentes. E se os denominadores são diferentes, eu vou precisar usar aqui uma estratégia para fazer com que esses denominadores fiquem iguais. Para os denominadores ficarem iguais, eu vou ter que achar um mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 5. Esse mínimo múltiplo comum vai ser o número que eu vou usar como denominador comum para os dois. Então, entre o número 3 e o número 5, qual que é o mínimo múltiplo comum entre eles? O múltiplo vai ser aquele número obtido quando eu faço a multiplicação, né, do meu número original por um outro fator. Vejam, 15 é um múltiplo de 3. E 15 também é um múltiplo de 5. Se eu pensar nos valores de mínimo múltiplo comum entre eles, o mínimo que eu vou obter, comum entre 3 e 5, vai ser o 15. Visto que 15 dá para dividir por 3, eu vou obter aqui, então, 5, e 15 dá para dividir por 5, eu vou obter 3. Então, achando esse mínimo múltiplo comum, reparem que eu vou transformar essas duas frações, usando agora o denominador comum entre eles, que vai ser o 15, que é o mínimo múltiplo comum. Bom, o que vai acontecer então? Eu vou ter que multiplicar o numerador dos dois pelo resultado da conta que eu faço do denominador dividido pelo denominador anterior.
Então, veja o que vai acontecer. Que número que eu vou multiplicar esses numeradores aqui? Se aqui embaixo vai ser 15, eu noto que 15 dividido por 3 vai dar quanto, pessoal? 5. Então, o numerador 2, eu vou ter que multiplicar por 5 para obter 10. Então, eu posso afirmar que 10, 15 avos é a mesma coisa que 2 terços. Porque se eu dividir em cima e embaixo por 5, eu volto a ter 2 terços de 10, 15 avos. Vou fazer o mesmo raciocínio com menos 1/5. Então, o que eu vou fazer? Como eu sei que o mínimo múltiplo comum entre os dois denominadores é 15, eu verifico. 15 dividido por 5 dá 3. Então, eu vou multiplicar o numerador por 3. 3 vezes 1, 3. Então, eu posso afirmar que 3 15avos é a mesma coisa que 1/5. Porque se eu dividir em cima e embaixo 3 15avos por 3, eu vou obter 1/5. O que eu fiz com essas duas frações? Como elas tinham, então, o denominador diferente entre si, eu tive que transformá-las em uma outra forma, um outro formato de fração que representa a mesma coisa, mas que tem um numerador igual entre as duas. Agora eu posso fazer a operação normal, porque eu mantenho o denominador 15 e eu vou pegar e subtrair os nossos numeradores. Porque o sinal de menos, né, de mais, com menos aqui na expressão, vai ficar menos. Eu vou fazer 10 menos 3, portanto, 7. Denominador é o mesmo? 7 15avos. Tudo bem, pessoal? Oi, pessoal. Sim. Deu para entender o processo? Sim. Sim. Olha aqui agora para o item B. O item B, menos 3 oitavos, mais menos 1 décimo. Os denominadores são diferentes. Se eles são diferentes, eu não posso fazer a operação direto. Eu tenho que achar um denominador que vai ser um mínimo múltiplo comum entre os números 8 e 10, entre os dois números dos denominadores. O mínimo múltiplo comum entre 8 e 10 vai ser um número, né, que seja divisível, que eu consiga dividir por 8 e por 10 ao mesmo tempo, mas que seja o mínimo, o menor possível. Esse número é o 40. Então, os denominadores vão se transformar em 40 para as duas frações. E aí, para eu achar qual vai ser o valor do numerador, eu vou dividir o denominador, aqui, 40 no primeiro, né? Então, tenho aqui menos 15 40avos. 40 dividido por 8. E depois eu vou multiplicar pelo nosso numerador. Então, 40 dividido por 8, eu vou chegar em 5. E 5 vezes 3, o numerador, eu chego em 15. Então, menos 3 oitavos é uma fração que é igual a menos 15 40avos. Porque se eu dividir por 5 em cima e embaixo, eu volto a ter o menos 3 oitavos. A mesma coisa no menos 1 décimo. Eu vou pegar aqui o 40 desse denominador, e eu vejo que se eu dividir 40 por 10, eu vou obter 4. Então, eu vou multiplicar o numerador aqui em cima por 4, vou obter aqui 4. Então, menos 4 40avos é a mesma coisa que menos 1 décimo. Por quê? Eu posso dividir em cima e embaixo por 4 e vou voltar a ter menos 1 décimo. Agora que eu tenho os denominadores iguais, eu faço a operação nos numeradores, tranquilamente. Eu vou fazer menos 15, e aqui, na regra do sinal, tem mais com menos, vai ficar negativo, menos 15, menos 4. Portanto, menos 19 40avos. Estão acompanhando, pessoal? Estão acompanhando? Sim. Muito bem. Vocês, no ano passado, se lembram de ter estudado a técnica de determinar o mínimo múltiplo comum? Aquele mecanismo que nós usamos
no sexto ano, vocês aprenderam? Lembram disso? Lembro. Estão lembrados, né? Você vai dividindo primeiro por 2, depois por 3, aí até você chegar em todos os números ficarem 1 e 1, e aí você multiplica aqueles resultados para obter o mínimo múltiplo comum. Vocês se lembram disso, não é? Sim. Sim. Tá, porque se vocês não lembrarem, eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar uma videoaula com esse passo a passo para relembrar para vocês, tá? Porque aqui pela telinha assim não dá para mostrar, não. E aí a gente dá uma relembrada. Ô, turma, eu sei que vocês têm uma outra aula agora. Eu vou fazer o seguinte, na próxima aula eu retorno aqui para fazer aqui a correção desses outros itens e nós prosseguimos aí no nosso conteúdo. Tudo bem? Tudo? Sim. Turminha, alguma dúvida? Não. Não. Tá tranquilo? Tá favorável? Sim. Sim. Então tá bom. Gente, fiquem com Deus, se cuidem, um abração e na segunda-feira nós nos vemos de novo aí nas nossas próximas aulas aí, beleza? Abração, Tchau, turma. professor. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, até mais. Sem relógio,